Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Estamos começando mais uma semana e com essa semana, mais uma lição da Palavra de Deus, onde buscamos não só o conhecimento da verdade, mas também o poder que vem da Palavra, né? O poder da palavra que traz a fé para a nossa vida, né? E não há nada mais poderoso que a fé. Na semana que se passou, nós estudamos sobre a pregação da dissensão, né? E essa semana vamos estudar sobre a pregação do retorno, né? A pregação do retorno. Vamos estudar o capítulo 8 de João, e o verso síntese desta semana, é um verso muito lindo, é o verso capítulo 8, versículo 12, que diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é um dos versos mais significativos quando Cristo diz quem Ele é, né? Obviamente usando uma linguagem tipológica, né? Porque Jesus era uma pessoa e não a luz. Eu estou usando aqui numa linguagem tipológica, quando ele diz eu sou a luz do mundo. E a luz que brilhou para o mundo aqui no sentido do universo, né? E a luz que brilhou antes mesmo do sol, antes mesmo da lua, das estrelas, foi aquela luz que Deus disse lá no princípio, né? Quando gerou o Filho, haja luz. E Deus gerou, abriu a boca, gerou a palavra, né? A palavra que é a luz. Segundo o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, diz lá que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Então, o termo palavra e luz estão perfeitamente unidos na mesma pessoa. A Bíblia diz que Cristo é a palavra de Deus, né? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, está lá em Apocalipse, né? Finalzinho do Apocalipse. E o próprio Cristo diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 1 de João, nós já estudamos sobre isso, quando a Bíblia fala de que a palavra estava lá no princípio com Deus, né? E ele começa a dizer no verso 4, né? E ele era a luz dos homens, né? Falando do princípio, aquela luz que fala lá no princípio, aquele haja luz do princípio. O capítulo 1 de João, ele faz uma conexão direta com o capítulo 1 de Gênesis. Então, quando Cristo diz para aquela multidão ali, logo depois do ocorrido lá, da festa dos tabernáculos e tudo, quando ele estava falando ali não só para os líderes judeus, mas para toda uma multidão que estava dividida, uma parte estava do lado dos líderes religiosos e uma outra parte passou a acreditar em Jesus Cristo, conforme a gente estudou na semana passada, né? E agora Cristo falando ao povo. Por que a Bíblia diz que ele fala ao povo? Por que é que ele não fala aos líderes religiosos? Está falando do povo daquela multidão. Cristo diz bem claro, olha, eu sou a luz do mundo. E por que ele vai dizer o seguinte agora? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá dentro dele a luz da vida. Veja que ele não diz assim, quem me segue nunca andará em trevas, mas andará na luz. Não, ele não diz isso. Ele diz terá. Olha, andar é uma coisa e ter a luz dentro de si é outra coisa. Olha que coisa linda. Quem segue a Jesus, né, recebe dele a luz para ficar dentro dos, né, como ele chama de a luz dos olhos, né, a luz do entendimento, a luz da compreensão da vontade de Deus, a luz da compreensão da palavra de Deus. Isso é muito poderoso porque Cristo falando aqui, ele está dando aqui, obviamente, mais uma exortação e uma repreensão, obviamente, chamando o povo à verdade, porque aquele povo ali todinho estava acostumado a seguir os líderes da igreja, a seguir os líderes religiosos, os líderes do judaísmo.
os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os doutores da lei, né? Os príncipes ali dos sacerdotes, os escribas, esses que participavam dessas verdadeiras castas, né? Estes aí eram admirado pelo povo, e o povo muito escravizado, né, por essa dominação religiosa, essa dominação mental, né, essa dominação assim, quase que uma alienação mental. O povo estava acostumado a admirar e seguir esses homens. E agora Cristo chama a atenção para si, diga aí, olha, presta atenção, quem me segue, vocês têm que parar de seguir o sistema religioso, vocês têm que parar de seguir esses homens aí. Se vocês continuarem seguindo eles, olha, está implícito aqui na fala de Cristo, né? Se vocês querem continuar andando em trevas, continue seguindo eles. Agora, se vocês querem ter a luz em si mesmo, para não depender da luz de ninguém, entre aspas, né? Me sigam, me sirvam, acreditem em mim, né? Olha, que é assim que nós começamos a lição desta semana, Cristo falando de forma poderosa para aquela multidão, para aquele povo ali que estava em Jerusalém. Continuando, meus amados, vamos agora para a primeira pergunta. A primeira pergunta desta lição, a pergunta de hoje, domingo, que nos diz assim: que acusação os fariseus lançaram sobre Jesus porque ele disse eu sou, né? Porque ele disse quem me segue jamais andará em trevas, né? Quem me segue, a mim, ele chama atenção para ele, né? Olha a acusação que eles fazem contra Cristo. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Vejam só o que eles estavam dizendo, né? Eles estavam, de certa forma, certos? Estavam. Pela letra morta, eles estavam certos em dizer que o testemunho de alguém que fala de si mesmo não é válido. Ora, eles estão dizendo aqui alguma novidade, ou o próprio Cristo já tinha ensinado isso para ele no capítulo 5 de João? O próprio Cristo, no final do capítulo 5, a gente já estudou aqui umas semanas passadas, nós já estudamos aqui, Cristo dizendo claramente, olha, o meu testemunho é verdadeiro porque eu não falo de mim mesmo, eu falo do meu Pai, daquele que me enviou. Se eu falasse de mim mesmo, se eu viesse no meu próprio nome, vocês me aceitariam. Como eu não venho falando do meu próprio nome, aí vocês não me aceitam. Vocês gostam de dar glórias uns para os outros. Cristo já tinha denunciado eles pela prática deste pecado, né? E eles ficaram sem saída, sem ter o que dizer. Pois bem, aí agora parece que eles se lembraram da palavra que Cristo disse e tentou agora torcer as palavras de Cristo. Né? Quando eles disseram, você está testemunhando de si próprio, portanto o seu testemunho não é válido. Essa foi a acusação que eles fizeram a Jesus Cristo, porque escutaram Jesus Cristo dizer, no verso anterior que nós já lemos, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, vocês chamam a atenção para si, E aí eles ficaram agora, né? Os fariseus ficaram ali, para aí, rapaz, eles está tentando tirar os seguidores do Sinédrio, os seguidores do templo, para seguir ele. Aí nesse momento eles ficaram, né? Ficaram ali revoltados, porque vai tomar os nossos membros, né? Imagine que nos dias de hoje, imagine que você é dono de uma igreja, né? Porque hoje o que tem de dono de igreja aí é um absurdo, né? Cada um abrindo a sua igreja, tira o CNPJ, coloca o nome ali e tal. E aí ele começa a criar um rebanho. Um rebanho que ele vai cobrar dízimo das pessoas, vai tirar o dinheiro das pessoas. Dízimo, oferta, vão tirar dinheiro do povo. E aí, quando um membro dele sai da sua igreja para ir para outra, aí começa a competitividade, né? Ele não quer perder aquela fonte, né, de financiamento ali financeiro, não quer perder para o outro. Aí começa uma verdadeira guerra entre eles, né? E aí, não está preocupado em salvar aquela alma, não está preocupado na doutrina. Eles estão lá justamente preocupados em perder a arrecadação, perder dinheiro. Por isso que eles amam tanto igrejas cheias, igrejas grandes, né? Quanto maior a multidão,
maior capacidade de financiamento dos seus negócios. Por isso que as igrejas hoje não pregam mais doutrina, as igrejas de hoje elas não estão preocupadas em pregar a verdade, em ensinar a profundidade da palavra de Deus para as pessoas, porque isso liberta as pessoas e as pessoas não se tornam carentes e dependentes para estar lá todo fim de semana escutando, pagando, na verdade pagando, né? Ela está pagando para alguém ensinar alguma coisa para ela. Infelizmente, o que estão ensinando para as pessoas é um alimento que não nutre o espírito. É um alimento fraco que tem dado, né, ao povo, e o Senhor já tinha denunciado isso na sua palavra, lá através do profeta Jeremias, né, dizendo, olha, em vão, né, vocês ensinam isso para o meu povo, é como se estivesse curando, supostamente curando a ferida do meu povo. Superficialmente passa uma pomadazinha na ferida, mas o câncer por baixo está comendo tudo, né? Então, eles fazem só a coisa superficial, para que o povo se escravize, o povo dominado e dependente estão lá todo fim de semana deixando uma ofertinha, deixando dinheiro, deixando aquilo e tal, e eles amam isso. Então, você quer ver um pastor revoltado? Ele perca seguidores. Um dia desse, um pastor famoso estava na internet pregando duro contra outros pastores. Se levantou um grupo de pastores contra ele, porque alguns membros da igreja desse grupo de pastores, dessa associação de pastores, estavam perdendo membro para aquele pastor que estava pegando firme na internet. Um outro rico milionário, né? Ali era o sujo falando do mal lavado. E então, houve uma grande confusão ali, os pastores se revoltaram e começaram a falar contra ele, né? Dizer, e você que mora num condomínio de luxo também, por que você está falando mal da gente? Tal. Já imaginou a confusão que isso dá? Porque mexeu no bolso deles. Cristo estava aqui exatamente mexendo nisso, mexendo no verdadeiro vespeiro. E então eles usaram desse artifício, embora que filosófico, para dizer que Jesus Cristo estava dando testemunho de si mesmo. Jesus estava dando testemunho de si mesmo? Vamos analisar aqui. Quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo, ele estava mentindo? Tem alguma mentira nisso? Sabendo ele quem ele era, ele poderia negar isso? Ele estaria mentindo se ele dissesse, eu sou o Deus do mundo. Eu sou o Deus do mundo. Ele estaria mentindo. Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu sou aquele que ilumina o mundo. Porque Cristo, ele é o resplendor da glória do Pai. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é quem ilumina o mundo. Ele foi a pessoa que Deus enviou para que através desse o Senhor trouxesse luz ao mundo de trevas, para que a gente pudesse, conhecendo a luz, sair desse lamaçal de pecado, dessa caverna escura, dessa situação de situação de trevas, né, completamente sem vida, né, sem luz, etc. Porque luz está intrinsecamente ligado à vida, né? Se não há luz, não há vida. Não tem como, nesse planeta, não teria como haver vida se não fosse a luz, né? A luz promove isso. Portanto, meus amados, aqui os fariseus, a liderança religiosa, estão acusando Jesus, né, daquilo que eles já foram acusados justamente, né, por Jesus Cristo, de que Jesus estava dando o testemunho de Jesus era mentiroso, não era válido, era um falso testemunho e não era verdadeiro porque ele estava dando testemunho de si mesmo. Vamos continuar a lição e vamos ver se isso é verdade. Continuando, amados, vamos agora para a segunda pergunta de hoje. Ele diz, como Jesus respondeu aos fariseus aquela acusação de que o testemunho de Jesus era falso, porque ele estava dando testemunho de si mesmo. Como foi que Jesus respondeu a eles? Ele tinha sido enviado por Nazaré, ou Jesus tinha sido enviado por Deus o Pai? Quem tinha enviado Jesus Cristo? Eram os homens ou era Deus? Jesus Cristo, naquele momento que disse assim, eu sou a luz do mundo, ele estava falando suas próprias palavras ou ele estava repetindo o que Deus mandou ele falar? Vamos ver. João capítulo 8, versículo 14 diz assim, respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou.
mas vocês não sabem de onde vim, de onde eu vim, né? Nem para onde eu vou. Então, assim, eu posso dar testemunho de mim mesmo, e o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde eu vim. Ora, se Jesus não soubesse de onde ele veio, ele não tinha dito, eu vim do Pai e vou voltar para lá. Ele vai repetir isso algumas vezes, principalmente aqui no livro de João, o Senhor Jesus ele vai dizer isso algumas vezes. Então Jesus sabia de onde vinha. Agora pergunta, ele sabia de onde Jesus vinha? Absolutamente não, porque eles diziam que Jesus vinha de Nazaré. Olha, nós conhecemos ele. Eles diziam, né? Nós conhecemos ele é o filho de José, ele é o filho de Maria. Porventura não está aqui no nosso meio os seus irmãos e as suas irmãs? Disseram ele, né? Eles disseram com Cristo, nós conhecemos, ele veio de Nazaré. Ora, eles deram um testemunho claro que eles não sabiam de onde Jesus Cristo veio. Antes de Jesus Cristo sair de Nazaré, ele tinha saído de Deus. É o que ele vai dizer no capítulo 16 de João, versículo 37, 38, 39, ele vai dizer, saí do Pai, ele fala duas vezes, saí do Pai e vim ao mundo. Então a sua origem não é de Nazaré. De Nazaré sai o Filho do homem, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, a sua origem é muito antes daquilo. Então Cristo quando ele está falando da sua origem, ele está falando da condição de Filho eterno de Deus. Né? Ele está falando dessa condição, aquele Filho que já existia antes de nascer de Maria, e aquele Filho que vai continuar existindo após a ressurreição. Né? Então, ele que está se referindo a isso. Infelizmente, eles não entendiam. Jamais eles poderiam aceitar que alguém que nasceu de uma mulher já existia antes, porque nenhum dos homens da terra participou dessa experiência. Nenhum outro ser humano já existia antes de nascer. Somente Jesus Cristo, que existia na condição divina e agora estava aqui na terra como filho do homem na condição humana. Ninguém. E aí quando Cristo fala que ele sabe de onde ele veio, mas os fariseus não sabem, ele está se referindo a isso. Para os fariseus ele vinha de Nazaré, porque a origem dele começa somente em Nazaré. Mas Cristo não está se referindo a isso. Ele está se referindo que ele existe muito antes. É tanto que ele vai dizer, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Ele vai falar isso. Né? E quando ele começa dizendo aqui, eu sou a luz do mundo, ele está justamente remontando-se ao princípio, lá de Gênesis 1. Então ele está exaltando aqui essa questão de que ele já existia. A questão de que ele está dizendo, eu sei de onde eu vim, e eu não vim, né? Eu sei a minha origem, eu saí primeiramente do Pai, e não de Maria. Eu saí primeiramente dos céus, e não de Nazaré. Eu sei de onde eu venho. Mas realmente aqueles homens não sabiam de onde ele vinha, e nem sabia para onde Jesus ia. Porque se ele soubesse que Cristo ia ressuscitar, ia subir, ia sentar à direita do Pai, esses bandos de bajuladores, e até alguém me perguntou, eu falei, mas e por que Jesus não disse assim, olha, eu sou filho de Deus e vou para vocês, e fez um milagre ali, provava mesmo ali, e virava ali os olhos em tocha de fogo, e fazia descer fogo do céu, e tal, e é só assim eles acreditavam em Jesus. Será que eles acreditavam? Eles não iam acreditar, eles iam dar testemunho público que era o melhor amigo de Jesus, que Jesus era aquilo para eles, era aquilo e tal. Iria dizer as mais bonitas e eloquentes palavras no meio da praça para Jesus Cristo. Iria exaltar Jesus Cristo como o próprio Deus. Iriam fazer de tudo, bajular, beijar os pés de Cristo, mas iriam fazer isso por bajulação. É por isso que Cristo vem daquela simplicidade, porque os que creem na verdade não se comportarão como eles se comportaram. Eles jamais iriam aceitar que Deus iria enviar um homem inferior a eles, segundo a visão deles, né? Porque Cristo é superior a todas as criaturas, né? A todos os anjos, homens, tal, está muito superior a tudo isso. Está abaixo apenas do Pai. Então veja só. Mas na cabeça dele, eles olhando para aquele Jesus Cristo que vinha de Nazaré, aquela figura ali pobre,
sem um status quo, não tinha um título de teologia, como o Nicodemos e outros tantos ali, não participava da cúpula deles, não comungava com os pensamentos deles. A pregação de Cristo contrariava os ensinamentos deles. Jesus não pedia permissão a eles para fazer as coisas. Então, esses sujeitos aí, essa liderança religiosa, jamais iria aceitar Jesus Cristo, se Cristo dissesse com todas as letras que veio do céu, como ele disse, já tinha dito, né? Ele diz no capítulo 6, estudamos aqui há 3 semanas passadas já. Cristo vai dizer de forma clara, mas eles não aceitam. E Cristo está dizendo exatamente isso aqui, falando de sua origem. Por isso que ele está dizendo que o testemunho dele é verdadeiro. Por que é? Porque não tem um segundo homem na terra que possa dar desse testemunho, que esteve com ele lá no princípio. Como não tem ninguém, nenhum outro homem que tenha vivido a mesma experiência, então o testemunho dele se torna válido. Porque o testemunho dele é válido, duplamente válido, porque não só ele está dizendo a verdade, porque o Pai que está falando ao seu ouvido está mandando que ele diga isso. Ele estaria mentindo se o Pai dissesse, meu filho, diga aí para esse povo, eu sou a luz do mundo, pode dizer, porque você é quem resplandece a minha luz sobre eles. Você é a luz que eu enviei para o mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais vai andar nas trevas. Diga assim. Ora, se Cristo evitasse dizer isso, se o Pai mandasse ele dizer que é a luz do mundo, que falou assim, olha, eu vim trazer a luz ao mundo. Jesus Cristo estava mentindo, estava descumprindo a fala que o Pai mandou ele dizer. Como que o testemunho de Cristo não é verdadeiro? Se ele está dizendo aquilo que foi lhe mandado, o superior que lhe mandou, que enviou ele à terra, mandou dizer, né? E ele não iria dizer isso. Claro, né? Claro que Jesus Cristo estava dando um testemunho verdadeiro. O problema ali com aqueles fariseus é que a religiosidade, a ganância, a cobiça, pelo poder, né, que eles haviam experimentado estando à frente do povo, estavam acostumados a receber a adoração, o louvor e a bajulação do povo, eles não queriam largar esse osso. Era um verdadeiro osso que eles estavam agarrados ali, como um cão que agarra um osso e não quer largar. E eles ali dariam a vida e lutariam até a morte para não perder isso. Isso vai ficar muito caracterizado em alguns estudos que nós ainda iremos fazer pela frente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê dessa compreensão, para que a gente não entre nesse mesmo espírito, para que a gente não entre nesse mesmo nível de ganância da liderança religiosa. Todas as vezes que os homens aqui na terra começam a ser bajulados por outras pessoas, começam a ter dinheiro, começam a ter fama, principalmente dentro da fé, dentro da religião, ele corre grande risco. Assim como o povo de antigamente aconteceu com o povo de antigamente, também o povo do presente está sucinto a isso. Que o Senhor nos livre desse mal. Que nós tenhamos sempre em mente fazer a obra santa do Senhor, com todo zelo, com toda humildade, porque a coisa santa não pode se misturar com a coisa profana, com o mundanismo, como eles fizeram, e agora não tinha discernimento para enxergar Jesus Cristo, Filho de Deus.